Salve, salve, queridos amigos e pacientes. Parece que finalmente a cantora e apresentadora Simone terminou o seu tratamento para um câncer de canal anal. Bom, e agora? Será que ela está curada? Vida que segue? É uma pergunta que eu recebo também frequente. O que acontece depois que o tratamento oncológico acaba? Eu sou Adolfo Bamonde, cirurgião geral oncológico, e esse é o tema do vídeo de hoje. Solta a vinheta. Bom, antes da gente entrar nesse tema, né, o que acontece de fato após o encerramento do tratamento oncológico, a gente precisa esclarecer duas coisas aqui, tá? Eu já falei em alguns vídeos sobre a questão do estadiamento, que é o que vai guiar o tratamento do paciente oncológico. O estadiamento ele basicamente vai se dividir em 4, né? Estádio 1, estádio 2, 3 e 4. O estádio 4 normalmente enquadra os pacientes que estão com doença metastática, doença sistêmica, né? Quando a gente tem um paciente estádio 4, a gente normalmente considera esse paciente como um paciente paliativo. O futuro a Deus pertence, a gente não sabe se de fato esse paciente ele vai conseguir ou não se curar da doença, mas a gente admite que um paciente que tem a doença sistêmica é um paciente que tem baixas chances de cura. Então, muitas vezes a gente, por mais que esteja fazendo um tratamento ali, uma quimioterapia, a gente considera como um paciente paliativo, tá? Não é paciente em fim de vida, não é paciente que está prestes a morrer. Ter metástase não é sentença de morte, tá? Mas paciente que tem de fato doença disseminada, ainda mais se for muito volume de doença, muitas metástases em mais de um órgão, né? Isso caracteriza uma chance baixa de cura. Então, a gente não faz um tratamento para esse paciente com o intuito curativo. Já os pacientes que são do estádio 1, 2 e 3, são os pacientes que vão da doença na fase mais inicial à fase localmente avançada, ou seja, a doença ela não está disseminada. Então, todo e qualquer tratamento que seja feito para esses pacientes, tratamento oncológico, né, tratamento oncológico que a gente está falando, é um tratamento que visa a cura, justamente porque a doença não está disseminada. Então, a gente tem maiores chances de cura e fazemos tratamentos com intuito curativo. Então, pacientes que tem um tratamento com intuito curativo, ao final desse tratamento, eles têm uma conduta. Pacientes que têm doença disseminada, eles praticamente só vão mudar a conduta de acompanhamento caso eles tenham uma excelente resposta ao tratamento. Porque a forma como o caso vai ser conduzido depende muito da resposta do paciente à quimioterapia. Já os pacientes que pertencem aos estádios 1, 2 e 3, que são os doentes, né, que são da doença na fase mais inicial até a doença localmente avançada, ou seja, a doença que ainda não se espalhou, ela pode até crescer no lugar ali onde ela surgiu, né, no órgão onde ela surgiu, se espalhar para as ínguas ali que são um território de drenagem linfática daquele órgão, mas ela não se espalhou. Então, o tumor nas fases iniciais ou localmente avançadas, ele é tratado com intuito curativo. Então, o paciente que é tratado com intuito curativo, ele tem um acompanhamento, que é diferente do paciente que tem doença disseminada. Feito o tratamento curativo, no caso específico da cantora apresentadora Simone, ela fez tratamento com radioquimioterapia. Encerrado o tratamento, ela entra na fase que nós chamamos de segmento oncológico, que é o acompanhamento para poder avaliar a possibilidade desse tumor voltar ou não. Isso também é baseado no comportamento do tumor. Como é que isso funciona? Apesar dos exames que a gente faz de estadiamento, quando o paciente chega no consultório, algumas vezes esse paciente tem o que a gente chama de micrometástase, que são células já disseminadas que não geraram imagem nos exames que nós solicitamos para poder fazer estadiamento. Então, muitas vezes, tem uma célula tumoral metastática que está alojada em algum sítio específico. Essa célula ainda não proliferou a ponto de gerar uma imagem detectável pelo método que a gente está usando, seja ressonância, seja tomografia. Ela passou despercebido e, além disso, sobreviveu ao tratamento feito para o paciente com, no caso, o tratamento sistêmico, quimioterapia, né? Se ela está à distância, quimioterapia. De qualquer forma, é uma célula que escapuliu, né? Ela passou batido, não apareceu nos exames e veio aparecer em um momento depois. Então, baseado nessa possibilidade, né, a gente acompanha o paciente. E como é que é esse acompanhamento? Cada caso vai ter seu acompanhamento específico, tá? Depende da localização do tumor e depende de algumas variáveis também, tá ok? Falando especificamente do carcinoma escamoso do canal anal, que foi o caso da Simone. Os tumores de canal anal localmente avançados, né, que são tratados com radioquimioterapia, a gente espera pelo menos 6 meses para começar a investigar se essa lesão respondeu ou não ao tratamento. Porque como o tratamento é único com radioquimioterapia, a gente não faz cirurgia de primeiro momento, né, para ressecar a lesão, só quando a lesão está nas fases mais iniciais, né, lesões pequenininhas. Mas quando a gente trata com radioquimioterapia, né, o ânus continua ali, então a gente precisa avaliar se de fato a lesão respondeu ou não. Então, os 6 primeiros meses a gente faz acompanhamento, normalmente a gente faz uma ressonância de controle e faz o exame do toque retal. O toque retal ele vai estar presente em todas as consultas, tá? Toda vez que o paciente for no consultório, tem que ser feito toque retal e tem que ser avaliada as ínguas da pelve, que são os lugares que esse tumor pode disseminar. É um exame físico normal, uma palpação dessas ínguas ali. Na sequência, né, se essa lesão ela foi realmente, se ela respondeu completamente à radioquimioterapia,
esse paciente entra no segmento e fica fazendo exames de imagem, toque retal e o exame da região inguinal de tempos em tempos até completar um certo tempo. Ah, que tempo é esse? Esse tempo também varia de caso a caso, tá? Mas a média de acompanhamento dos pacientes é em torno de 5 a 6 anos para a maioria dos tumores, para a gente começar a dizer que o paciente está curado ou não. Então, ao fim do tratamento, sendo esse um tratamento curativo, o paciente entra na fase do segmento, tá? E esse segmento ele vai se estender ou não a depender de como esse paciente vai evoluir. Então, se a gente for fazer, por exemplo, o segmento do adenocarcinoma do reto ou de cólon, né? A gente tem um marcador tumoral que é o CEA, que já não está presente, por exemplo, no carcinoma escamoso do canal anal. Uma outra coisa que a gente pode usar, tomografia, né, de tórax e abdômen, para poder fazer esse acompanhamento, mas para o câncer do canal anal especificamente, vai ser o toque retal, o exame da região inguinal, né, que é a virilha ali para poder pesquisar a íngua, ressonância de pelve e, nos casos que a gente suspeitar de lesão à distância, assim a gente usa a tomografia de tórax e abdômen. Simone agora vai entrar na fase do segmento. Daqui a alguns meses ela vai fazer um exame físico ressonância, vai ver se de fato a lesão respondeu completamente ao tratamento e, tendo respondido completamente ao tratamento, ela vai fazer só exames daqui para frente para poder acompanhar. Se o tumor volta, quando ele volta? Né? Essa é uma pergunta também frequente que a gente recebe. Habitualmente, as recidivas tumorais elas tendem a acontecer nos 2 primeiros anos, tá? Isso também não é regra, tá? Isso é o que acontece na maioria dos casos, mas não vai acontecer em 100% dos casos, tá? E passados esses 2 primeiros anos, a chance dessa recidiva acontecer, ela vai caindo conforme os anos vão se passando. Após 6 anos de acompanhamento, fazendo exame físico, exames laboratoriais, exame de imagem, isso estou falando para a maioria dos tumores, não estou falando para o tumor do canal anal, né? Mas depois de 6 anos fazendo esse acompanhamento e sem nenhum indício de que esse tumor voltou, aí sim a gente começa a pensar em cura. Alguns tumores especificamente, por exemplo, como o tumor de ovário, o tumor de mama, eles podem apresentar o que a gente chama de recidiva tardia. O paciente vem acompanhando certinho, né? Fazendo os exames, tudo direitinho, aí chega ali 6 anos, 7 anos, 8 anos, a doença não apareceu, lá no 9º, 10º ano a doença aparece. Então tem de fato alguns tumores que têm esse comportamento de dar uma recidiva tardia, tá? Mas isso aí também é de cada um. Bom, e quais são os tipos de recidiva que existem? O tumor, quando volta, ele pode voltar de 3 formas. Ele pode voltar no local onde ele surgiu, tá? Exatamente no ponto onde ele estava. Isso se aplica normalmente aos tumores que não são operados, eles são tratados somente com radioquimioterapia, né? O órgão ele permanece no lugar e ele não é removido. Então a recidiva local ela pode acontecer nesses casos que são tratados com radioquímio ou só rádio e eles voltam exatamente no mesmo lugar, então isso que a gente chama de recidiva local. Eles podem voltar naquela região ali onde drena, né? Onde tem a drenagem linfática daquele órgão, que é o que a gente chama de recidiva loco-regional, ou ele pode recidivar à distância, que é justamente aquela micrometástase que passou batida, né, e não apareceu em exame nenhum e acabou aparecendo tempos depois, tá ok? Então recidiva local, loco-regional e à distância. São os 3 tipos de recidiva que a gente pode ter. A decisão, na verdade, né, de como vai ser esse acompanhamento, ela é muito do médico que está acompanhando o paciente, porque ele vai saber detalhes do caso. Ele vai ver se é um tumor de fato que tem um perfil mais agressivo, se é um tumor que de fato a gente pode ficar mais tranquilo, que a tendência é ter um comportamento mais indolente. Isso aí vai de caso a caso. Então o médico assistente ele tende a fazer esse controle com o paciente. Tem paciente também que é mais ansioso, gosta de ficar fazendo exames com mais frequência, né? Então é muito caso a caso, tá ok? Bom, era basicamente isso que eu tinha para dizer para vocês. Não esquece de se inscrever no canal, de clicar no like, de ativar o sininho para receber a notificação. Isso é muito importante e a gente fica muito feliz que vocês deem essa moral para o nosso canal, tá ok? Até o próximo vídeo, grande abraço!